Olha aí, pessoal, por pouco, por muito pouco, o dólar não terminou o último pregão de 2024 com uma alta frente ao real, né? Teve uma queda muito pequena aí e que, obviamente, foi causada por mais um leilão promovido pelo Banco Central. Sim, o Banco Central salvou de novo a moeda brasileira, salvou entre aspas, né? Evitou o pior cenário, aquele gosto amargo de terminar o ano com o dólar sendo valorizado no pregão do dia, né? Terminando aí com um ganho frente ao real de novo. Mas ainda assim, R$ 6,18, realmente terminar o ano nesse patamar, uma piora aí de R$ 1,30 no decorrer do ano, é algo terrível de fato, né? E aí isso consolida aquilo que nós sabemos. Realmente, o real é a pior moeda frente ao dólar do mundo, uma coisa vergonhosa, uma marca, uma mancha para a história monetária do Brasil. Olha o que o governo Lula consegue fazer, né? O Banco Central vendeu quase 2 bilhões numa sentada só para tentar segurar o patamar do dólar. Conseguiu, mas a um preço muito caro. É claro, e já se vão aí, né, 30 e poucos bilhões de dólares em leilões para tentar conter a alta do dólar em vão. Quer dizer, o dólar estaria mais caro, com certeza, só que já perdeu a mão, todo mundo já perdeu a mão nessa história e o real está penando, sofrendo muito por causa do desgoverno Lula, né? Na verdade, em termos reais, se a gente considerar, né, a questão aí já com valores corrigidos pela inflação e tudo mais, o dólar hoje está mais caro do que na época da Dilma Rousseff, acredite ou não, né? Então, tem uma questão da valorização aqui e tudo mais, né? Enfim, tem os cálculos aqui que eu vou mostrar para vocês. A depreciação do dólar foi maior naquela época, mas ainda assim, isso é algo bastante perigoso se a gente parar para analisar, porque não estamos numa crise econômica. Ou já estamos? O que você acha, né? Para o senhor Fernando Haddad, contudo, tá de boa, tá normal isso aí, né? Porque o dólar ficou forte no mundo todo. Beleza, né? De fato aí, é uma moeda que ganhou tração, ganhou força frente ao mundo, a praticamente todas as moedas, mas o que está acontecendo com o real, realmente, né? Não tem precedente no mundo civilizado, no mundo desenvolvido. Pior do que o real, só moedas que ninguém realmente liga. Vamos conversar aqui sobre esse tema, ver como é que os mercados reagiram. Hoje não tinha muita coisa para reagir. Essa é a verdade. Congresso de folga, de recesso, STF, o Lula, enfim, todo mundo de molho nesses dias. O que realmente mexe com os mercados, que é a questão política, deu uma arrefecida, mas daqui a pouco todo mundo volta ao trabalho e o turbilhão se restabelece. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Então, dia 30 de dezembro, o último dia com negociações do dólar, da Bolsa de Valores e tudo mais, né? Enfim, último dia de pregão, o que acontece? Logo pela manhã, o dólar estava ali batalhando um aumento de preço, né? Um aumento de cotação. Chegou a beliscar ali 6,20, um pouquinho mais do que isso. Tinha terminado em 6,19 e uns quebrados lá na semana passada. Então, o que acontece? O Banco Central, né, aqui, esse aqui é o valor já de fechamento, né, quase. O Banco Central, logo cedo, né, aliás, foi na tarde, perdão, o Banco Central vendeu 1,815 bilhão de dólares, quase 2 bilhões numa sentada só, para segurar o dólar abaixo dos 6,20, né? Última sessão do ano, o pessoal não queria terminar com esse número aí, né? Então teve aí uma série de propostas e tudo mais, o dólar ficou aí com uma queda de 0,12, abaixo dos 6,19, 6,18 e uns quebrados aí, conseguiram dar uma segurada nessa história, né? São quase 33 bilhões de reais vendidos até o presente momento pelo Banco Central, para terminar o ano com dólar a 6,18. Parece um esforço razoável
parece algo que realmente está tendo um resultado positivo. Volto a dizer, é claro que se o Banco Central não tivesse vendido nada, teve dia que ele vendeu 7 bilhões de uma vez. Se ele não tivesse vendido nada, o dólar estaria aí a 6,50. Assim como se o Banco Central não tivesse aumentado a taxa Selic, o dólar estava a R$ 7 hoje. Não haveria demanda nenhuma pela moeda brasileira, né? Então é claro que o Banco Central, a ação dele teve algum sentido positivo a ponto de segurar mesmo a cotação do dólar, que teria disparado ainda mais. Só que isso não resolve o problema é estrutural, isso é enxugar gelo. É todo dia o Banco Central ver a cotação do dólar subindo e ter que vender dólares para segurar isso naquele dia, porque cada dia é um dia e aí no pregão seguinte a coisa recomeça, a coisa starta do zero, né? Então é o que a gente tem visto e é uma reação natural do mercado a todo descontrole, a todo descompasso econômico fiscal que nós estamos acompanhando aqui no Brasil, né? E aí, por causa disso, a comparação com 2015, com o auge ali da crise na época da Dilma Rousseff, né? O auge da bomba estourando, porque depois veio a depressão, veio a recessão de trimestres seguidos, né? O desemprego disparou depois, mas nesse período, setembro de 2015, o dólar chegou a 4,14, né? Poxa, muito menos, né? Beleza, só que tem a inflação a ser levada em conta. O pessoal gosta de fazer isso, né? Fazer a medida somando, corrigindo pela inflação do dólar, a inflação americana, né? E pela inflação brasileira. Que é uma série de problemas nessa história aqui. Primeiro, não sei se faz sentido considerar as duas taxas de inflação e somar isso aí. E segundo, essas taxas são mentirosas, né? Principalmente a brasileira. O que realmente importa é o aumento da base monetária, porque a moeda, valorização e desvalorização da moeda, tem que olhar para esse cenário. Mas, considerando por esses números aqui, né, o valor de 4,14 lá de 2015 corresponde a R$ 5,08, ou seja, R$ 1,11 abaixo da cotação atual, né? R$ 1,10 pela cotação de hoje aí, né? Então, já em janeiro de 2016, o pico nominal, o valor mais alto aqui, 4,16, na verdade, vale menos do que R$ 5,00 atualmente, né? Porque a inflação deu uma castigada nesse período. Ou seja, em outras palavras, né? O Brasil está hoje com, mesmo pela correção da inflação, com uma moeda uma cotação do dólar muito mais agressiva do que lá na época da Dilma Rousseff, na época da crise. Tudo bem que a desvalorização da moeda brasileira em 2015 foi muito maior, 62% aqui em 12 meses, né? Sendo que em 2024 nós estamos com 25% mais ou menos. Então, claro que naquela época o baque foi muito maior. Isso não significa, contudo, que a situação não esteja ruim hoje. Ela está muito ruim e está repercutindo negativamente para todo mundo. Mas o Haddad finge que não é isso, não. A coisa está maravilhosa por aqui. Normal, o Brasil é apenas mais um país do mundo sofrendo com questões de cotação, questões cambiais, porque o dólar está muito forte. E sim, o dólar está forte no mundo todo, né? Isso é verdade. Só que eu já trouxe vários gráficos aqui mostrando que tem moedas perdendo pouco, perdendo ali 1%, 3% no ano. Ninguém está perdendo igual o Brasil, né? Ah, não, mas o Brasil não é a pior moeda do mundo, né? O Brasil é a sexta pior moeda do mundo. Primeiro que isso não é algo a se comemorar, né? De 200 países, o Brasil ser o sexto pior. Segundo, que quem está na frente do Brasil nessa história, ou atrás do Brasil nessa história, são países como, acho que Sudão do Sul, Nigéria, Egito, enfim. Não dá para levar a sério esses países. São moedas que ninguém quer comprar, que não tem a menor estabilidade e que, sei lá, por que motivo o pessoal leva isso em consideração. A maior parte dos índices nem leva essas moedas em consideração, porque a quantidade de moeda negociada é muito pequena. São moedas irrelevantes no final das contas. Do mundo civilizado, do mundo economicamente relevante,
o Brasil é o pior, tranquilo, disparado aí e indo muito longe, realmente, né? Então, aqui ele fala que elogia o Banco Central, falou que o Banco Central acertou em fazer intervenções aqui, né? E o câmbio não é fixo no Brasil e as coisas estão normais aí. Não, senhor Fernando Haddad, não tem nada normal, muito pelo contrário. O que estamos vendo aqui no Brasil hoje é uma monstruosidade, que está custando logo de cara, de imediato, logo no primeiro momento, as reservas internacionais do Brasil, e vai custar muito mais caro lá na frente para todos, porque isso aqui já está aumentando os preços de forma geral na economia. Esse aumento de preços vai se repercutir num índice IPCA mais elevado. Por mais que o Márcio Postman tente passar pano para isso, ele não vai conseguir disfarçar todo o problema. Então você vai ter a questão do índice IPCA elevado. Isso aí vai obrigar o Banco Central a elevar a taxa de juros, vai fazer com que o pagamento do serviço da dívida cresça, a dívida vai subir também e a bola de neve só vai piorando. Não há onde intervir em nenhum desses fatores. Não dá para mudar a cotação numa canetada, não dá para mudar a inflação numa canetada, nem a taxa Selic numa canetada. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que ir na raiz do problema, que são os gastos públicos, os gastos estatais que estão disparando conforme nós temos acompanhado aqui, e o problema só vai se agravando a partir de então. Temos a celebração do fracasso econômico do governo Lula, dólar terminando aí perto dos 6,20 o ano de 2024 e indo sabe-se lá para onde em 2025, uma coisa realmente desastrosa. Se você quiser ver outra análise que eu fiz aqui no canal a respeito da questão do dólar, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.